14 horas e 1 minuto desta segunda-feira, dia 9 de maio de 2016. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que com muito orgulho é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta da saúde quântica. As pessoas sempre falam, mas o que é saúde quântica? O que é terapeuta quântico? Acho que eles imaginam a gente com uma cartola, bola de cristal, né? Uns candinhos de alquimista. Não deixa de ser tudo isso também. Mas na verdade a quântica, o universo quântico se preocupa, ao contrário da física relativa, do átomo para cima, a quântica se preocupa com a observação, com o enfoque, com o universo do átomo para baixo. As partículas subatômicas, o que existe aquém do átomo, para baixo do átomo. E é o que a gente vai falar hoje. O tema de hoje do nosso programa é biorregulação orgânica, uma nova fronteira dentro da observação quântica. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer aqui de receber o Alexandre Távola, que é formado em engenharia mecatrônica, em ciências da computação, com mestrado e doutorado em biologia molecular, com ênfase em análise de marcadores tumorais. Alexandre Távola é proprietário da empresa Nova Ciência e colaborador de diversas entidades de pesquisas. Ele foi entrevistado aqui no Salutes no dia 23 de novembro, onde falamos já sobre ressonâncias e biorressonância. E naquela oportunidade a gente até brinquei um pouco, apresentando ele como é que eu o conheci. E com a sua licença, não é um comentário, é uma brincadeira, mas não é jocoso nem de denegrir a imagem. Mas o fato é que eu o conheci no curso de pós-graduação promovido pela Quantum Bio ano passado, onde no meio dos doutos, né, dos doutores, dos médicos, etc., foi apresentado que haveria um professor lá que iria falar sobre biorressonância, e de repente entra o grandão lá com rabo de cavalo, que era muito maior do que está agora, mas era um super rabo de cavalo, camiseta para fora de uma calça jeans. Eu olhei e falei, e no entanto, assim, caiu o queixo, porque o Alexandre Távola deu uma excelente aula, falando com propriedade, falando com profundidade, do ponto de vista científico, numa linguagem absolutamente simples e corriqueira, para as pessoas que não são da área da mecatrônica, que não são engenheiros, como todo caso ali, eram médicos, terapeutas que não tinham essa linguagem, esse universo científico do ponto de vista da engenharia. Muito boa tarde, Alexandre Távola, seja muito bem-vindo ao programa Salutes. Boa tarde, Baldan. É um prazer, na verdade, estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todos os espectadores. E hoje nós temos um tema extremamente interessante. Bastante interessante. Nós podemos ir desde as medicinas antigas até o que a gente fala hoje de ponta de tecnologia, tá? Que é uma modulação de funções orgânicas, de órgãos em si, como trabalhar diretamente com esses órgãos, sem uma interação por meio de medicações químicas. Né? É muito interessante. É muito interessante. Sem dúvida, é muito interessante. O primeiro programa que eu falei, 23 de novembro do ano passado, foi um sucesso no canal do YouTube. Inclusive algumas pessoas, não, mas poxa, cadê precisa trazer ele de volta, precisa trazer ele de volta. E quando eu coloquei a chamada para este programa, as pessoas, finalmente, porque eu estava esperando realmente a volta do Alexandre. Tatiana Abdala está acompanhando a gente, Fátima Braz, Érica Genari, Roberta Gonçalves, Juliana Martins, Érica Weber, inclusive, republicou nossa chamada aqui, pelo qual eu agradeço. Pelo Twitter, #JCBaldan, você pode participar e interar com a gente, mandar perguntas para o entrevistado, para a gente aqui que está apresentando o programa ao vivo, ou se não, pela página do Facebook JCBaldan, ou #JCBaldan, você participa ao vivo dessa entrevista, do programa de hoje, que será um prazer com a sua participação. Alexandre, vamos começar assim, falando de tudo no universo é vibração, Hermes Trismegisto. Sim. Hoje nós sabemos, por meio dessas físicas modernas, tá? Então, hoje a gente tem a física quântica, hoje nós temos a tentativa de união, o laço perdido entre a relatividade e a quântica, mas hoje nós temos certeza, isso já é um conceito bem firmado,
que tudo vibra. A matéria aqui vibra. Mesmo com a impressão de ela ser uma matéria inerte, ela tem vibrações. Tanto é que nós usamos essas vibrações na detecção da composição dessa matéria. Então, átomos são estruturas praticamente com massa nula, eles são energia e eles vibram. A constituição da matéria, então, é atômica e principalmente, fundamentalmente, energética. E por que não trazer esses conceitos da física moderna para a medicina? Então, quando nós pensamos lá na medicina chinesa, né, uma medicina antiga, né, pegamos lá o livro, o Tratado do Imperador Amarelo. Quantos anos tem esse livro? 5.000 anos. 5.000 anos, né? E vamos imaginar aqui, pegamos o indivíduo tem um problema hepático. Qual o principal ponto que a gente vai usar? Um ponto no meridiano do fígado. Olha aqui, que coisa incrível. E é geralmente no pé e as pessoas não conseguem entender como é que o pé se liga com o fígado. Sim. Se nós formos a grosso modo estudar isso, faz parte da cadeia ramificada nervosa. Né? Nós temos nervos que ligam órgãos ao resto do corpo para passar sinais elétricos. Então, olha só, nós já estamos falando em eletricidade. E sistema nervoso, Sistema nervoso. Então, nós estamos unindo a teoria da medicina com engenharia, física aplicada. Então, nós temos lá um problema hepático e nós sabemos que aquele ponto significa algo para aquele problema hepático. Então, pegamos lá um ponto de fígado e introduzimos uma agulha. Introduzir uma agulha ali, o que a gente faz? Dá uma informação. Uma informação, exatamente. Então, nós criamos um campo informacional e conduzimos isso por dentro do meridiano. Ah, mas isso de meridiano é muito esotérico. Não, deixou de ser faz tempo. Hoje nós temos equipamentos que medem o ponto de acupuntura, o meridiano, então você consegue traçar esse meridiano pelo corpo. Tá? E introduzindo uma agulha ali, além de tudo, a gente pode usar sinais elétricos para estimular essa agulha. Ou, melhor do que isso, não usar agulha mais, nós podemos usar laser, nós podemos usar eletricidade. Calor já é antigo. Calor já é antigo, a gente tinha mocha que usava calor, fazia um cheiro forte pra caramba, faz. O vizinho chama achando que está puxando fumo, que está queimando maconha. Pensando, voltando, nós temos uma medicina antiga que já usava esses conceitos que hoje a gente chama de inclusive atuais. Eles são tão atuais que eles beiram ainda o conhecimento científico. Nós precisamos de vários campos da ciência interligados para conseguir explicar um conceito que o chinês lá, por método, sabe-se lá qual, provavelmente empírico, mostrou que alterava o funcionamento orgânico. Tá? Mas hoje, o que a gente tem para fazer? Peraí, eu estou chegando aí no Twitter, Marcelo, eu conectei o IVGA agora, estou chegando no Twitter aí, Marcelo? Sim? Então, olha, com a sua permissão, meu caro Alexandre, que além de entrevistado é um colega, é amigo com muita honra e alegria, pode colocar no meu computador ali só para a gente indicar para os teleinternautas que assim, aqui estão os meridianos, né, que o Alexandre está se referindo, e a notícia é o seguinte: a ciência finalmente comprova a existência dos meridianos. O que, aliás, eu até brinquei no meu Face, quer dizer, né? E que a gente está sabendo que ela existe há 5.000 anos. E aqui está uma foto que injetaram um corante especial que coloria os meridianos e que comprova hoje a existência científica do que realmente a gente já sabe que acontece com os meridianos do ponto de vista energético. Pois não. Essa é uma notícia legal. Bacana, né? Muito bacana, porque os defensores da acupuntura sempre mostram os efeitos benéficos da acupuntura e aqueles que acham que a acupuntura faz parte da pseudociência tentam denegrir a imagem da acupuntura, mostrando que não tem
ciência. Até 95 foi 85 os fisioterapeutas reconheceram a acupuntura. Em Sim. 95 os médicos. Sim, Mas antes de 95, o médico que fazia acupuntura era charlatão. sim, E do ponto de vista histórico, isso é ontem, sim. né? 95. Mas isso, se nós pararmos para pensar, isso ocorre em todas as ciências. Ciências. Né? Tesla foi ridicularizado e hoje tudo que nós temos funciona pelo princípio que Tesla mostrou, que Tesla desenhou e mostrou. E muito mais, hoje nós estamos redescobrindo coisas que ele desenvolveu há quase um século atrás e mostrando que aquilo é extremamente viável e que aquilo é o futuro, né? Então, os próprios físicos da física quântica foram ridicularizados na época. Foram muitos. Porém, após a era nuclear, nós tivemos o quê? Um boom de pesquisa na física quântica, uma explosão de pesquisa. Porque até então, nós tínhamos a física onde o átomo era a unidade. Hoje nós temos a partícula, e mais do que a partícula, nós temos as subpartículas. E mais, né? Quer dizer, o átomo tem o núcleo e o elétron gira, ou seja, numa distância enorme. Enorme. Comparada Sim. com o estádio do Maracanã, a bolinha seria o núcleo, o centro do campo e a esfera Sim, maior. ele é oco, é a Vazio, grande verdade. né? A gente fala, tudo que nós tocamos, né? É buraco. É buraco, é energia. Então não há muito hoje como você dizer, não, isso de medicina energética ou de qualquer coisa energética é furada, né? Não, nós estamos com a ciência aí mostrando todos esses fenômenos e são fenômenos hoje estudados. Então nós temos aceleradores de partícula provando a existência das subpartículas, das quais nós trabalhamos com ela nas medicinas ditas alternativas ou ultramodernas, né? Hoje a gente já chama isso de medicina moderna, né? A medicina vem passando... Eu vinha no carro agora pensando a respeito disso, ouvindo uma música, vindo para cá no trânsito, e pensando a respeito, a medicina ela vem passando, como todas as ciências, vem passando por uma grande reforma, porque nós temos hoje um arsenal diferente do que nós tínhamos, né? Pensando em medicina tradicional hoje, nós temos máquinas capazes de gerar imagem assim, com qualidades astronômicas, qualidades incríveis, e o fulano que não entender isso, o profissional que não entender e que for estudar, ele fica para trás, literalmente, né? Obviamente a prática, aquele médico antigo, aquele terapeuta antigo e etc., que tem vivência, nada substitui a vivência, tecnologia não substitui a vivência, mas se o indivíduo se aplicar hoje, junto de uma tecnologia, de uma pesquisa de tecnologia, ou visualizar pelo menos o que estão fazendo, na entrevista passada a gente já falou isso, um celular hoje tem mais potencial de processamento que um computador de 2 anos atrás. Então você imagina a velocidade, né? Que nós estamos, né? Ela deixou de ser exponencial para ser algo que não dá para acompanhar. Então, hoje a gente não consegue mais ter uma multidisciplinaridade, um indivíduo saber tudo, não tem mais como isso. E voltando para a medicina, então hoje nós temos ferramentas que possibilitam, além de verificar os estados orgânicos através de sinais elétricos, através de imagens térmicas, termografia era algo que a gente não falava, e hoje a gente sabe que dá para fazer muita coisa com a termografia. Nós conseguimos também verificar por estado eletrônico. Então, um órgão não está funcionando como deveria. Se nós pararmos na medicina antiga, o que ele fazia? Pulsologia. Então, nós temos várias escolas de pulsologia. Então, mede o pulso. Na pulsologia, você determinava se o órgão está ou não afetado. Uhum. Mas a gente tem hoje, na acupuntura, por exemplo, japonesa, o método Hyodoraku, onde você verifica em pontos de acupuntura a permeabilidade elétrica e descobre se esse órgão está hipofuncional ou hiperfuncional, né? Então, e nós temos, por exemplo, através de um aparelho que a Quantum Bio comercializa e a Nova Ciência fabrica, o Quantum Bio Ressonância. Que você desenvolveu, Sim, né? que eu desenvolvi,
a possibilidade de mensurar estados orgânicos através de perfil elétrico. Então, vamos ver, através de ressonância, de um padrão quântico, vamos ver, o indivíduo tem uma alteração orgânica, a gente consegue mensurar isso. Substitui um exame? Obviamente não. De repente você tem um dano estrutural no órgão, você já está vendo energeticamente ali no aparelho. Mas vamos fazer uma imagem. Na imagem você olha, tem alguma alteração na parte de vesícula biliar, a presença de um cálculo, por exemplo. Um cálculo leva à inflamação da vesícula, a gente vai enxergar aquilo eletronicamente, possivelmente vamos ver na imagem. Então, nós temos um leque hoje. Isso me chama muito a atenção, o que você está falando, Alexandre, porque muito dos médicos mais clássicos e antigos nos vê como, nos enxerga como um concorrente ou uma pessoa que visa dividir. Não é isso, na verdade se soma, né, Alexandre? Se soma. A velocidade de triagem hoje pelo mecanismo quântico, eletromagnético, é mais rápida do que qualquer outra. Mais sensível, inclusive. Mais sensível, inclusive. Então, o fenômeno é muito simples. Baldão, o fenômeno é extremamente simples. Se pegarmos uma emissora de rádio, nós não estamos em São Paulo, não estamos longe da Paulista. Vocês, telespectadores, estão ouvindo alguma rádio? Nenhuma, né? Nenhuma. Eu não emito som de rádio, mas se eu pegar o meu radinho aqui e sintonizar na frequência de uma emissora, né? Então, sintonizamos na frequência de uma emissora. O que ocorre com ele? Ele começa a tocar aquela emissora, a não ser que eu tenha interferências que não permitam que esse rádio toque. Legal. Hoje nós sabemos que os órgãos têm uma frequência. Exato. Nós sabemos que eles têm um pool de frequências. Tudo vibra, certo? Nós chegamos a esse consenso que tudo tem uma vibração. Tem uma vibração. Se nós pegarmos, então, as frequências de vibração desse órgão, também por hora denominada padrões vibracionais ou padrões quânticos desses órgãos, nós podemos mensurar, quer dizer, o aparelho emite aquela frequência e detecta o quanto o órgão absorve daquela frequência. Marcelo, vamos colocar nosso computador no Twitter, por gentileza? Aí estão as frequências dos órgãos, só para ilustrar o que você está falando, Alexandre. Isso são biofatores. Biofatores, né? É exatamente o que nós estamos falando. Essas são frequências de dominância do órgão. O órgão tem mais de uma frequência, mas ele tem uma frequência de dominância. Quem é músico sabe o que é isso. Sabe o que é isso. Por quê? Porque quando nós vamos tocar uma peça, por exemplo, eu toco piano, toco algumas coisas, mas quando nós vamos tocar uma peça, a peça é composta de diversas notas, mas ela tem uma afinação. Então, quando nós falamos de uma sinfonia, por exemplo, nós falamos o nome da sinfonia em Mi menor, em Dó maior, em Lá maior. Então, essa é a dominância da sinfonia, a nota dominante. No corpo, a mesma coisa. Perceba que nós somos sinfonias energéticas. Você falou em piano. O piano, por exemplo, tem um acorde, tem 3, 4, 5 notas. Quer dizer, tem uma nota, dominante. É dominante. Isso. A nota dominante é a nota de afinação. Então, quando nós pegamos um órgão, nós temos notas dominantes, nós temos frequências dominantes. Som é frequência no espectro sonoro. Luz é frequência no espectro visual. Então, nós estamos falando tudo da mesma coisa, só em áreas do espectro diferente. Quando nós pegamos o órgão, ele tem uma frequência. Então, vamos pegar uma tireoide. Uma tireoide rígida tem uma frequência. Quando nós começamos a ficar com problema de tireoide de baixo funcionamento, um funcionamento incorreto, por exemplo, um hipotireoidismo, nós temos uma supressão desse sinal. O que, para a medicina energética, isso a gente já está falando de bibliografias de 1970, significa que há uma degeneração. Então, quando pegamos VOL, de eletroacupuntura de VOL, ele já falava, uma degeneração no tecido. Degeneração no tecido de tireoide também é hipotireoidismo, hipofunção. Então, nós temos isso na medicina energética muito firme, muito gabaritado, muito estudado, com diversas bibliografias e etc. Então, parece que é chute,
Está longe de ser chute. De ser chute. Tem um padrão a ser observado. Padrão a ser observado. E cada dia mais a gente vem vendo que isso é funcional. A gente vem vivendo esse funcionamento. Nós vamos vendo nos pacientes, nós vamos vendo nas pesquisas, então isso é verdadeiro. O órgão vai perdendo a função, ele vai perdendo a identidade vibracional. Então há uma supressão daquele sinal de frequência. E a hiperatividade também tem um hipersinal. Um hipersinal. Volta um pouquinho, Marcelo, a nossa imagem do Twitter, por gentileza. Isso. Ali, 1.8 tecido ósseo, 2.6 Hz conjuntivo, tecido muscular, o epitélio 4.2, fígado 4.9, timo 5.8, córtex cerebral, olha só, córtex cerebral, sim, dá para prever inclusive Alzheimer, por sim, exemplo. Essa frequência inclusive é usada para tratamento. Se procurarmos, nós vamos ter sound reeling, que é terapia por som, nós vamos ter essências vibracionais. A Quantum Bio fabrica essas essências vibracionais. São os produtos, São, né, os produtos vibracionais. Pode voltar aqui, Marcelo. Nós temos equipamentos que emitem essas frequências. Então, hoje nós temos um pool de ferramentas, a gente já comentou sobre isso, um pool de ferramentas vibracionais muito grandes. Eu não gosto do nome vibracional, porque... Parece meio mágico. Parece mágico, não é? Nós estamos explorando um fenômeno de ressonância que é super conhecido na física, e estamos trazendo esse fenômeno de ressonância para a área de terapia humana. Por que eu chamo de terapia humana? Necessariamente nós não precisamos falar de deterioração orgânica. Nós podemos, por exemplo, usar sons ou frequências ou florais vibracionais, processos vibracionais, para tratar problemas emocionais. Imagine só, o ser humano é um complexo, tudo é um complexo, na verdade, qualquer matéria vibrante é um complexo energético que vibra. Nós temos uma frequência de afinação, nós temos algo que afina. Quando nós começamos a correr dessa frequência, o que ocorre? Um desequilíbrio energético. Então nós começamos a ter, que na medicina chinesa, nós começamos a ter as transferências de energia de órgãos mais fortes para os mais fracos. Então sim, nós temos a teoria do pai e filho, que é muito bem vista nos 5 elementos. Os 5 elementos é bastante chato de estudar. Eu gosto. Você é acupunturista, né? Precisa ter... Precisa gostar, né? Precisa gostar, exatamente. Mas nós começamos a ver isso funcionalmente quando há problemas no paciente. Então, o indivíduo tem um problema. Eu costumo dizer o seguinte, ele tem um problema? Tem. Legal, tá. Você me disse o nome da doença. Eu falo, bom, isso é um nome de um complexo de sintomas. Isso. Né? Isso mesmo. Então, nós temos lá o complexo de sintomas. Estamos aqui com o complexo de sintomas. Ok, o que levou a esse complexo de sintomas? Por isso que é tão importante aquele estilo de medicina mais antiga, onde se faz anamnese, onde se conversa, se apalpa, se conversa com o paciente não raramente vai chorar, porque você começa a cutucar ele, aí ele lembra de algo que não é legal. Se você me permitir, tem um paciente, um médico que veio de Brasília para se tratar comigo, inclusive fazer estudante de acupuntura no Hospital das Clínicas. Tá. Com o Vutsin. Sim. E aí ele veio, e aí eu cheguei, primeira pergunta, ele entrou, eu falei, escuta, eu quero fazer acupuntura. Eu falei, bom, tá. Pra quê? Né, você tá no HC, tem médico saindo pelo ladrão do HC que faz acupuntura, você quer o quê comigo? Hã? Tô atrás da tua acupuntura. Eu falei, bom, então vamos conversar, senta. Nefrologista, infantil, pediatra, aí, energia ancestral, por que você pegou essa lá? Qual o problema renal na família, o que te pega, sim, e daqui a pouco lágrimas, no fim você acaba virando amigo, porque sim, você desfolha, né, praticamente. Sim. Quando nós vamos estudar esse complexo de sintomas, não raramente a gente está vendo que os sintomas afloraram na ponta do iceberg, mas existe coisas abaixo, né? Um histórico abaixo. Então, onde começou a deterioração do tecido? Se formos na medicina tradicional, medicina de Pasteur, o que nós temos?
A doença é causada por uma entidade nosológica instalada, quer dizer, uma bactéria foi lá e Uma infeccionou. invasão, né? Uma guerra, Ou um dano, um dano causado por um processo mecânico. Então, há uma ruptura de uma artéria, tem um dano mecânico. Há, por exemplo, uma má formação congênita. Opa, nós já estamos falando uma má formação congênita, a gente já está estudando o passado ali. DNA, Por que não formou direito? Onde está o problema? Será que é um problema nutricional já da mãe, do pai? Né? Então a gente já começa a falar em energia ancestral. Energia ancestral. É uma entidade nosológica, uma bactéria se instalou ali. Vamos voltar para a física. Se ela se instalou ali tem o que para ela? Um terreno. Um terreno biológico. Um lugar legal para ela se instalar. Porque se fosse um ambiente hostil, não seria. Não se instalava. Então, se nós tratarmos o ambiente, é o que a gente chama de terreno biológico, não há o que se instale. Então, quando nós pegamos doenças degenerativas graves e etc., o que a gente estuda primeiro? Qual foi o motivo daquilo ali? Veio um erro nutricional, houve um problema pessoal, a pessoa teve um problema familiar. Não raramente é isso. Um processo que a pessoa teve na vida, então, um trauma, tal, e aquilo vai disparando uma série de processos, o que a gente chama de psicossomática. Sim. Né? Você tem problemas psicológicos que afetam o corpo. Então, aí vem aqueles outros, a mente domina o corpo. Né? É fantástico falar isso. Eu quero ver alguém fazer o oposto. Né? A gente faz meditação, faz tudo e continuamos tendo problema. Nós somos ocidentais. Né? Nós vivemos numa vida tumultuada e etc. E temos esses problemas. Cabe a nós discernir, né, o que nós vamos fazer. Então, a alimentação correta é o primeiro ponto. Segundo ponto, pensamentos positivos. Né? Não podemos ter pensamentos nocivos. Quer ver uma coisa boba? Quando a pessoa se entristece muito, não raramente o que ela tem depois? Um resfriado. Problema de pulmão, né? Um resfriado. Um problema de pulmão. Na medicina chinesa, a gente já vai lá ver a tristeza junto com o medo. Então, nós começamos a ter um problema hepático, aí o rim também, e aí não drena a energia do pulmão e a pessoa resfria. Ela pega ali um vento perverso e tem um resfriado. Quando a gente vai ver isso na medicina energética, é um indivíduo ter um quê de tristeza, há um tracinho no rim a menos de energia. Para lembrar isso e para configurar bem o que você está falando, eu costumo dizer nas minhas aulas em relação à tristeza e pulmão, lembrando dos poetas parnasianos. Sim. Que eles faziam o culto à depressão, o culto à morte, o culto não sei o que, eram todos tuberculosos. Sim. Né? Sim. E o pulmão, na verdade, eu falo do rim, porque o pulmão está acima do rim. O rim deve drenar o pulmão, na medicina chinesa. Né? Na medicina chinesa, entre aspas, porque se o indivíduo ficar deitado muito tempo num hospital, o rim não drena, está pondo soro, forma líquida no pulmão. Então não é bem medicina chinesa. Nós estamos falando de conceitos da medicina chinesa, mas que a gente vivencia isso em teatro atuais, né? Como sempre. Exatamente, né? sempre atuais. Mas o que ocorre no vibracional da célula? Então a célula vibrava. Você vai tirando energia daquilo. Ele vai perdendo a identidade. Vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. Até a impermeabilidade. Sim. Quando nós temos uma doença degenerativa, o caso de um câncer, por exemplo, né? Nós chamamos displasia e neoplasia. Displasia, então vamos estudar a palavra. Displástico. Perdeu a plástica. Então, perdeu a identidade. E a neoplasia? Temos uma nova plástica. Formou algo novo. Tecido novo. Um tecido novo. E por que ele perde a identidade? Tem um marcador genético. Legal. E por que antes não florou? Então a gente tem algo que estuda isso, a epigenética. O ambiente modula demais.
a saúde da pessoa. Antigamente falava que não, né? Não, então, mas hoje a medicina já fala o contrário. A medicina é cheia de vai e voltas. O ovo até pouco tempo era vilão, agora não. Agora você tem que comer ovo 4 ou direto. 5 por dia. Beleza, ó, 25 quilos mais magro, como ovo para valer, tá? E não tenho nenhum problema de saúde, nada. Então, são os vai e vens da medicina. O problema é como você faz o ovo, o problema é como você frita, como você prepara. Então, hoje nós temos óleo de coco, mas tem lá gente sentando o pau no óleo de coco, tem gente falando que o óleo de canola é bom. Pô, óleo de canola é um veneno. É um veneno. É um veneno, mas tudo bem, não vamos discutir isso, não cabe a nós discutir isso. Nesse momento, não nesse momento. Tem gente melhor do que nós para discutir isso, né? O pessoal de nutrição. Eu costumo dizer, nutricionistas, que o nutricionista vai para o céu, porque o paciente nunca faz nada do que o nutricionista manda. Perde um tempo lascado. Né? Exatamente. Então, voltando, a célula perde a identidade e se nós usarmos a informação de uma célula sadia, então a célula está perdendo a vibração. Se nós passarmos para aquele tecido informações de como ele é sadio, o que nós estamos fazendo? Uma retroalimentação, uma alimentação ou um feedback positivo. Voltando à própria memória. Voltando à própria memória. O organismo como um todo, ele sabe como é ser sadio. Nós temos DNA mitocondrial, que é um DNA imutável. Nós temos alterações no DNA, sim, movidas pela modulação ambiental. Mas nós sabemos como é sadio. Sabemos como é o órgão sadio. O corpo tem uma inteligência intrínseca. Isso é mais nato no animal. A gente vê o animal, ele tem uma inteligência intrínseca incrível. Ele sabe o que fazer mesmo quando acabou de nascer. Nós que somos mais dependentes, né? Mas, voltando, aplicamos aquela frequência ou damos aquela frequência, aquele padrão frequencial por meio aquoso ou por glóbulos. Opa, glóbulos? Você está falando de homeopatia, então? Mais ou menos também, isso. Né? A homeopatia nada mais é do que um campo informacional dentro de meio aquoso ou um glóbulos. Não, as próprias medicações da Quantum Bio é exatamente isso, são informacionais. Informacionais. Né? Então, nós estamos já fora do escopo da matéria. Nós estamos usando a matéria como veículo. Como veículo e informacional, né? Recebendo informações. Né? Nós estamos transferindo o campo informacional. Isso parece muito maluco, mas faz muito sentido. Determinadas músicas não deixam a gente agitado. Sim. Outras não acalmam. Acalmam, né? Quem não tem essa experiência? Puxa, eu vou ouvir um som mais calmo para eu ficar melhor. Ou você põe aquela música romântica para ficar com a esposa, para ficar com a namorada. Música e frequência, são sons. O estudo desse campo, na música, dos campos harmônicos, etc., que levam à criação de melodias que mudam o estado emocional da pessoa. Então, se nós aplicarmos também esses sons por meio de água, por meio de campo informacional, através de qualquer ferramenta, nós podemos aplicar aquilo através de mecanismo elétrico, nós podemos segurar 2 eletrodos e aplicar, nós podemos transferir isso por dentro d'água, então com gotas, com glóbulos. E como é que você faz o processo de anamnese, o processo de avaliação? Aí usaria ou usa um aparelho, ou uma boa conversa, um preenchimento de questionário, a gente tem várias formas. Porque sintomas, eles são explicativos. Então, deixa eu falar algumas coisas aqui. O Alexandre tem muita cultura, a gente faz uma pergunta, aparecendo uma vez eu fiz uma entrevista com o Joel Aleixo, do Sistema Floral, precisa mandar ele calar a boca. Cala a boca, Joel. 4, 5 programas, cala a boca, deixa eu falar um pouquinho. O programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Falamos, o telefone da Quantum Bio aqui em São Paulo é o mesmo do consultório onde eu atendo, que é o 5594-7736. Repetindo, 5594-7736. O Alexandre desenvolveu especialmente para a Quantum Bio um aparelho
biorressonância. Sim, um aparelho de biorressonância, onde ele faz avaliação por mecanismo eletrônico. Então, avalia a possibilidade de tratamentos, avalia intoxicações. Isso é um assunto para lá de extenso, intoxicações metálicas principalmente. Hoje nós temos o ser humano no seu auge da tentativa de criar coisas em velocidade grande, esqueceu de avaliar que determinados materiais são extremamente tóxicos. Então a gente tem uma preocupação recente com isso, tá? Então entram aí na internet, procurem aí vazamento de chumbo em Bauru, por exemplo. Chumbo no lençol freático causado por uma empresa de bateria. Até então, ficou por isso mesmo. Depois de anos foram ver rendimento escolar caindo, doenças autoimunes, etc. O que era? Intoxicação por chumbo. Hoje nós temos como avaliar e temos como tratar isso. Diversos métodos. A avaliação com o aparelho é muito fácil, muito rápido. O profissional que está treinado, capacitado a fazer isso, faz com muita segurança, muito fácil. Simples. As pessoas têm que ter passado pelo curso. Sim, né? Nós temos o curso, a gente capacita a pessoa a usar o aparelho e posteriormente ela já pode trabalhar. Faz parte desse escopo da medicina energética, da medicina vibracional, e a gente avalia isso, intoxicações, processos de incompatibilidade alimentar e etc. Tem muita coisa que dá para fazer. Tenho duas perguntas aqui. Aliás, eu quero agradecer a participação. Tem várias pessoas curtindo o nosso programa. A Andréia Simon, a Dânia Russilo, a Tatiana Abdala, a Vera Cristina, tem muita gente, o Haroldo Bota, a Solange Alencar, Tatiana Abdala, já falei, a Érica Weber, Fátima Braz, Érica Genari, Rani, Andréia, Roberta Gonçalves, Luciane Pazini, e a Érica fez um comentário bastante elogioso a você, eu tomo a liberdade de falar aqui para você. Você é um profissional extremamente respeitável, de um lindo coração e de um conhecimento formidável. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Gratidão. Tem duas perguntas. Vou fazer uma depois a outra. A Dânia Russilo pergunta o seguinte: se a acupuntura com o apoio da biorressonância poderia ajudar no diabetes tipo 1 infantil? Sim. Sim, né? Primeiro, Sim. Desintoxicação, provavelmente muito alumínio e chumbo. A acupuntura estimula baço pâncreas. Sim. Né? A gente trabalha com um atendimento com acupuntura estimulando baço pâncreas. Pode ajudar, né? Sim. Eu não desacredito nunca em nenhum tratamento. Né? E acreditar em tudo. Eu acredito em tudo. A verdade é essa. Se não há ainda um processo efetivo de cura, não há porque nós não descobrimos. Né? E vai evitar a degenerescência ou a piora, Sim, no mínimo, sim. né? Eu tenho um conhecido, inclusive ele é rabino, ele uma vez me contou uma história, porque eu fico muito ansioso com isso de tentar ajudar as pessoas e muitas vezes a gente falta ferramenta na mão, a gente sabe que está faltando o pulo do gato da história. E ele me contou uma lenda judaica que dizia o seguinte: existia um livro que tinha a cura para todas as doenças. Aí as pessoas pararam de acreditar em Deus, porque na verdade as pessoas acreditam em Deus quando tem sofrimento. Aí começa a orar, né? Começa a lembrar das orações. Isso. Aí esse livro foi destruído. Isso é uma lenda. Uma lenda judaica. Cabe a nós redescobrirmos o mecanismo. Hoje nós estamos vivendo aquilo que eu comentei logo no começo do programa, redescobertas de muitas técnicas e descobrindo coisas incrivelmente fantásticas num período de tempo muito curto. Minúsculo. Aliás, a ciência está dando, inclusive na área de saúde, né? Eu tenho me encontrado com algumas pessoas antigas que não via há algum tempo, próprio clorito de sódio para tratamento de MMS, autismo. CDS. O autismo é algo que a gente vem discutindo muito. Que até então é incurável, que é imexível e hoje até então você... era um neurológico. E que não tem resultado, não tem o que fazer. Hoje a gente sabe que tem intoxicações múltiplas, principalmente alumínio e mercúrio. Há um dano realmente tecidual. Então, a reação de metilação hepática é comprometida. Então, esse paciente precisa de forte desintoxicação.
Ele precisa de reeducação alimentar. Forte reeducação alimentar. Então, glúten, nem pensar. Lactose, nem pensar. Caseína, passar longe, nem perto, porque periga dar algum problema. Então, hoje a gente está visualizando o processo nosológico. Eu não gosto de usar o termo doença, porque eu acho que doença é uma coleção de sintomas e foge ao meu escopo. Eu não sou médico. Quem trata de doença é médico. Exatamente. Então, o autismo como algo é um complexo de sintomas, um complexo de problemas. É uma síndrome, né? Porque tem vários níveis, né? O problema dessa síndrome é que até então a gente falava em 20 mil casos para 2 mil casos para 1.000 casos para 1. Hoje nós já estamos em 20 para 1 e diz que até 2020 nós vamos estar em 5 para 1. Para cada 5 crianças nascidas, uma vai ser autista. Voltando, nós não nos damos conta de intoxicações, nós vivemos nos intoxicando, nós consumimos diversos produtos industrializados, acabamos não olhando o rótulo, o que tem dentro daquilo ali, corantes, cargas metálicas. Nós usamos produtos de limpeza em quantidade astronômica, quer dizer, tudo para facilitar a nossa vida. E no final, aquilo prejudica. Não que nós vivemos menos, hein? Vale ressaltar. Hoje nós vivemos muito mais, mas nós temos muito mais ferramentas. A Andréia Simon pergunta o seguinte: boa tarde, Baldão. Pode perguntar para o Alexandre qual a diferença da biorressonância e radiônica? Sim. Existe alguma relação? Existe. A radiônica estuda a emissão e a detecção por campos teoricamente iônicos ou transmitidos por frequência, por rádio. A ideia é essa. O problema é que radiônica ficou visto como algo esotérico. Nós temos termos também como psicotrônica, que é, por exemplo, a emissão de campos usando a energia orgânica. Então, impostação de mão faz parte de um campo da psicotrônica. O próprio reiki seria? O próprio reiki, perfeito. Radiônica, sim, faz parte também desse escopo. A partir da publicação de um livro que chama Tratado de Física Microvibratória, nós começamos a trazer os conceitos de radiestesia e de física muito mais próximo. E hoje a gente sabe que aquilo funciona. Então, funciona. Por que funciona? Tem uma explicação física por trás daquilo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A impregnação da água, que o Emoto falava, é exatamente isso, né? Sim. Seria a psicotrônica? Então, a impregnação da água. Existe uma pesquisa muito legal, tem resultados da USP também, é só googlar aí. O São Google, né? É um santo, isso aí, você acha tudo. Então, o indivíduo pegava arroz ou água e regava a planta, etc., e xingava essa água. Quando ele regava, a planta ia mal. Quando ela abençoava, ou passava energia de amor, ou passava uma energia de cura e etc., a planta ia melhor. Você sabe que eu converso com umas plantinhas da minha casa, sim, nós somos loucos. Conversa com peixe, com planta, com cachorro, passarinho, gato. Passarinho, você assobia no parque, eles respondem. Sim. Meu filho outro dia falou: o que você está fazendo? Eu falei: estou conversando com o passarinho. Sim, na verdade, assim, isso, se nós pegarmos, né, esse deveria ser o nosso estado natural, né? Pois é. Esse deveria ser o nosso estado natural. Por isso que nós adoecemos. Nós deixamos esse estado natural para viver nesse mundo conturbado. Nós nos trancamos no carro, conversamos com as pessoas via celular, não trocamos mais aquele aperto de mão, não abraçamos mais as pessoas, não falamos pro cara que não tá legal. Porra, cara, levanta aí, vambora. Vamos conversar, vamos ver, né? Vamos conversar, né? Vamos tomar uma pinga, vamos fazer qualquer coisa. Aliás, eu tô com a sua pinga do neto no carro. Nós temos falta de interação humana e excesso de interações eletrônicas mecânicas. Não, e o fato da eletrônica, eu vejo, quero saber a tua opinião, não é ruim. Fantástico. O fato é substituir o mundo real pelo virtual, né? Isso aí acaba com o ser humano. Acaba, na verdade, com toda a psique humana. Isso é patológico? Patológico.
extremamente patológico. Tem crianças, entre aspas, adolescentes, que namoram via internet, mas... Não se conhecem pessoalmente? Não consegue conversar pessoalmente. Não consegue? Não, tem vergonha, tem medo de se expor e etc. A exposição desse tipo de tecnologia hoje é muito bruta. Se nós pegar, eu sou um fanático pelo Steve Jobs, tá? Eu acho que o cara era um gênio. Genial. Rubens da Quantum Bill, que deve estar assistindo Também o programa, também é. Ele nunca deu um iPhone, nunca deu um iPod para nenhum filho dele, porque eram todos crianças. E aquilo lá era destrutivo. O cara, até tem um post interessante no Facebook, hoje crianças de 3 anos têm iPod, iPad, iPhone, e eu comia terra quando era criança. Eu também. Ficava. E aliás é muito gostoso. Muito legal. A falta de interação humana é um dos fatores que deterioram o terreno biológico. Tudo que na verdade é em excesso pode acabar atrapalhando o perfeito funcionamento. Taoísmo, né? Medicina Sim. chinesa. Né? Mais uma vez, voltamos. Estamos resgatando a medicina antiga e utilizando um jargão moderno. É lindo. O jargão da quântica é lindo. E o indivíduo que falar para mim que entende pra caramba de física quântica é louco. Porque quanto mais você entende, mais em dúvida você põe. Sim. E mais a impressão que você não sabe nada você tem. Você sabe que eu recebi, né, esse final de semana, um médico maravilhoso de Santa Catarina. E ele veio com a esposa para tratar uma hérnia de disco. E a coisa foi exatamente, ele veio porque ele é um médico experiente. Santa Catarina, todo mundo falando agora, você é louco, você vai para São Paulo. Sim. Pô, tem em Curitiba, tem Sim. aqui em Florianópolis, tem acupunturista saindo pela janela aqui. Ele falou, não, eu vou para São Paulo. Sabe por quê? Porque ele me ligou e falou, olha, eu preciso disso. Eu falei, olha, eu não sei que eu posso ter... Ele mandou, inclusive, as ressonâncias pelo WhatsApp, né? Tá ali. Eu vi, pá. Falei, olha, você quer vir? Eu vou tentar fazer o melhor para ver o que eu posso te ajudar. Sim. Você tem certeza? Não. Pegou o avião e veio. Sim. Você foi honesto, você foi franco, Sim. etc. Não, e vamos pensar, a hérnia está ali, né? É um problema mecânico. E antes de ter um problema mecânico? Onde foi o problema? Então, cirurgia abdominal, abandono infância, tensão muscular, medo. Sim. E é assim, um complexo. Foi muito é um legal, complexo. foi uma coisa é um maravilhosa. Complexo. O ser humano, ele não pode ser tratado como uma máquina. Máquina é simples, está rangendo, a gente lubrifica. Está frouxo, a gente aperta. Não está funcionando direito, a gente desliga, reinicia e vê se funciona. O ser humano não é assim. Nós temos que avaliar ele como um todo, longe de ser uma máquina. Ele é fruto da criação. Existe uma criação, um mecanismo mágico envolvido. Um plano. Um plano, fora falando de religião. Não estou falando de religião. Seja qual for. Seja qual for. Ele é fruto de um processo anteriormente energético e plasma-se em matéria física. Nós não podemos consertar o ser humano trocando peças. Porque o dano é anterior. Eu costumo dizer isso, eu falo isso, falei outro dia isso para minha esposa, a gente estava conversando, eu e ela, falando nisso, um beijo para você, um abraço para todo mundo aí da empresa, que eles estão todos me assistindo. Abraço a todos, todos. Todas pessoas geniais, menos aquela que atende o telefone e não quer me passar o endereço. Qual é o nome dela? Ela é genial também, genial, assim, né? Não adianta, se você está com pouco combustível e com o tanque furado, por combustível. Você até chega em algum lugar. Mas sai vazando água. Sai vazando, periga, por fogo em tudo e vai chegar se tiver grana para abastecer, né? Agora, se você tampar o furo, realmente você vai chegar. Então, até achar que é o furo no tanque de combustível, nós precisamos estudar. Então, não adianta, o indivíduo passa, olha, eu tô... Quantos e-mails você recebe? Assim, olha, eu tenho isso, e te passa os exames de imagem, etc. Você fala, tá,
Estamos vendo um cano furado. E o resto? Página 2. E o resto? Onde nós estamos? Então, ferramentas nós temos. Hoje a gente veio aqui falar que é possível nós mensurarmos e nós tratarmos sem uma interação química. Estamos falando em processos energéticos. O corpo é cheio desses processos. É como que um músculo contrai. É química ou é elétrico? Pois é, uma grande questão, né? Uma grande questão, nós estamos falando de eletricidade. Não, ou mais, né? Ou mais, o que vem primeiro, né? O energético Sim. ou o fisiológico? Fritz Albert Popp, pai do Alexander Popp, que está aqui no Brasil. O fenômeno biofísico é anterior ao fenômeno bioquímico. Sim. É como se as moléculas que fossem se conectar, quer dizer, fazer uma ligação, energeticamente antes sinalizassem essa ligação. Então, quando há um processo patológico no indivíduo, anterior ao desenvolvimento daquele processo, fisicamente falando, do dano físico, nós temos um processo energético. Então, nós temos ferramentas que enxergam isso antes. Hoje nós temos. E se nós formos hábeis, tivermos habilidade, né? tivermos habilidade para consertar isso antes, para interferir nesse processo antes, joia. E muitas vezes a habilidade é bacana, a gente vai trocar ideias com o paciente, nós vamos conversar com ele, muitas vezes nós vamos precisar de ferramentas, então aparelhos, medicações quânticas ou agulha, o que for. Então, eu fabrico uma porrada de aparelho, fabrico aparelho pra caramba e vivo isso, né? Estou dentro disso. E às vezes a pessoa me pergunta, não, mas o que eu posso fazer? Eu falo, olha, o que você sabe fazer primeiro? Qual é o seu mecanismo de trabalho? Eu trabalho assim, então use o que você sabe, porque hoje tem muita coisa para fazer. Eu faço acupuntura. Dentro da acupuntura, o que nós temos? Isso. Eu trabalho com florais. Dentro dos florais, o que nós temos? Isso. Então, nós temos um pool de ferramentas e nós temos que ter capacidade de escolher. O profissional tem que ter. Né? Para você ter ideia, eu particularmente não me trato. Não me trato. Eu preciso de alguém para me tratar. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa vira para mim e fala, pô, mas não foi porque você ficou triste com o acontecimento que você teve isso? Eu falo, Pode ser, né? Aquela coisa que você tem a tendência a falar, não, eu sou forte, eu sou o cara. Não. Mas aí sim, a pessoa te puxa a orelha e você fala, as pessoas perguntam muito assim pra mim, você faz acupuntura em você mesmo? Faço, eventualmente faço, mas não é a mesma coisa que você também, né? De forma alguma. Mas você vai no meu acupuntura, vou no Dr. Evaldo lá cada 15 dias, doutor, pode me atender? Pode, exatamente. Ele vai me atender. Pegou o pulso, que ponto é esse? Eu não pergunto nada, ele faz a receita dele, eu tô quieto, boca fechada. Quando coloca algum ponto que eu não sei, eu falei, mas que ponto é esse? O ponto X da bexiga, o ponto Y da vesícula, tá bom, X, acabou. A gente é paciente, né? Sim. Se tornar passivo. Paciente estou passivo ao tratamento. E muitas vezes nós estamos bloqueados, aquela coisa emocional, um bloqueio emocional para não enxergarmos o motivo de estarmos doentes. Senão a gente não precisaria estar doente. Exatamente. Né? É a experiência de estar doente que tem algum motivo. Com você certeza. Precisa passar por aquilo ali por algum motivo. Depois que você resolve o motivo, resolve o processo. Com certeza. Valdan, tem mais uma coisa que eu queria falar. É o seguinte, essa parte de vibracional, ela aparece muito no campo da teoria. Mas a gente dentro de laboratório, um laboratório de eletrônica, como na sua empresa? Sim, como na empresa, mas até um laboratório mais simples. Na minha empresa é um laboratório bem sofisticado, mas um laboratório mais simples. Até um técnico de TV, não desmerecendo, esses caras são fabulosos, porque hoje a tecnologia muda muito, nós conseguimos visualizar o que eu estou falando. As vibrações, que é uma prova simples.
Ah, não, isso de eletricidade do corpo não existe. Existe. Na medicina tradicional, hoje nós temos eletroencefalograma, eletrocardiograma, eletromiografia. Tudo está medindo Ressonância magnética. sinais elétricos diretamente. A ressonância magnética emite magnetismo e detecta a vibração de moléculas d'água dentro do corpo. Que seria o líquido... Sim. Então, nós temos intersticial. O fluido intersticial, nós temos o ser humano é 70% água. Nós somos 70% água e 90% bactéria. Somos bem pouco de humano nessa brincadeira. Mais bicho numa piscina do que outra coisa. Sim. E vamos falar a verdade, a alteração dessa simbiose entre o ser humano e as bactérias que habitam o trato intestinal e etc., que leva ao aparecimento de uma série de doenças. Então, por isso que sempre lactobacilo, ou algum produto, o Floranil, por exemplo, algum produto para tratar a flora intestinal, porque parte da doença começa ali. Há livros que chamam o intestino de segundo cérebro. Os chineses falam segundo cérebro. Aliás, se você pegar o mapa, né? O mapa do ser humano, o desenho, o cérebro é muito parecido com as alças intestinais. Sim. E dizem que os deuses, na construção do homem, no apêndice seria isso, né? O apêndice é um... Sim, que até pouco tempo era inútil. Tiraram um pedaço ali, ficou o apêndice ali para fazer o cérebro. Faz muito sentido, né? Você imagina, eu estava vindo no caminho pensando isso também, né? Quer dizer, qual a inteligência orgânica que faz com que o feijão, o arroz, a batata, o ovo frito, seja lá o que for, vire um nutriente e descarte o que não serve? Sim. Isso é uma atividade inteligente. Eu vou só dar Nós temos 1 minuto, 2 minutos. Uma passadinha. Às vezes, de pegar um alimento na mão, você sabe que ele te faz mal. Só de pegar. Só de pegar. Tem pessoas que têm noção de que aquele alimento não faz bem só de olhar para o alimento. Isso é um fenômeno de ressonância. Costumamos dizer que o sangue O, por ser mais caçador, tem mais facilidade de fazer isso. Então, não come isso que vai te fazer mal. Eu já falei isso para minha esposa, não coma isso que vai te fazer mal. Ela vai e come. Aí faz passa mal. Te falei. Eu te falei. Ó, tipo O é fácil de identificar. É o que abaixa o som para manobrar o carro, ou quando está perdido, desliga o som do carro. Putz. Caçador puro. Fotografou. Vai dar ré, abaixa um pouco o som. É isso mesmo. Andréa Simon, muito obrigado. A gente não cansa de ouvir ele, que é você, falar. Parabéns pelo programa. Andréa Simon, a Danila Rossilo falou que agradeceu aí também pela resposta do Diabetes 1. Ela falou que a coisa é complexa, que vai aprender mais, vai ler a respeito. A gente está à disposição. Alexandre, foi um grande prazer receber você aqui, como sempre. A hora passou assim, voando. Realmente eu concordo com a Andréa, a gente não cansa de ouvir você falar. E eu não canso de falar. E junta a fome com a vontade de comer aqui. E eu gostaria já de deixar aqui um convite para você retornar. Sim. Tem gente que quer dar entrevista aqui, tem gente que a gente convida e é um pouco difícil a gente agendar e tal, mas o Salutes é bem criterioso na escolha dos seus entrevistados e os que acabam virando nossos amigos e parceiros aqui na condução desse programa, que é um grande aprendizado para todos nós, né? Eu costumo dizer e falo com muita propriedade que o maior beneficiário, todo mundo agradece muito os Salutes, mas o maior beneficiário dele sou eu mesmo. Somos nós. Na verdade eu aprendo muito com os entrevistados e acabo utilizando isso na prática clínica, né? E eu, como entrevistado, posso dizer que a gente aprende, porque conversando é que se aprende, né? Exatamente. A gente vai vendo nossas próprias ideias e conceitos, né? Alexandre, para as pessoas que tiverem necessidade ou quiserem falar com você, como é que faz? E-mail? Eu tenho meu Facebook, tenho um e-mail, meu Facebook é Alexandre Távola. As pessoas vão se assustar um pouco porque eu estou vestida de lenço, óculos escuros, mas é minha roupa de motoqueiro. Tenho o Facebook, tenho o WhatsApp, que é 11 96448 5086. E o Facebook também, que eu olho direto.
E eu agradeço a oportunidade. Ele olha, mas para responder já é outro assunto. Que a gente Bastante gente. É Bastante muita gente. Muita gente. Ele está sempre ocupado e, enfim, todos nós estamos, mas ele responde, ele dá a atenção que a gente precisa e sem dúvida, nós estamos, eu tenho certeza disso, falei até isso com meu filho, o Arthur, que você conhece, Sim. recentemente. Falei, na medicina intervencionista de cirurgia, vocês são 10. Sim. Agora, na prevenção, nós estamos na frente. Sim. No Brasil, a grande verdade é que no Brasil, nesse termo, medicina vibracional, nós não estamos atrás de ninguém. Né? Nem Alemanha, nem Japão, nem Estados Unidos. Hoje nós temos um pool aqui muito forte, a Quantum Bio é muito forte. Nós temos um pool de ferramentas muito forte e temos núcleos de estudos bem consolidados. Então, graças a Deus, graças a um fruto de trabalho seu e de mais pessoas, a gente vem consolidando isso e vem dividindo. Esse é o importante. Uhum. A gente vem dividindo, vem mostrando para as pessoas que aquilo existe e, mais do que isso, se existe, onde eu procuro? Cara, procura aqui, ó, tem esse livro, tem esse material, você quer ler, quer se aprofundar, quer aprender, tá aí. É a troca de experiências, experiências. A própria crença, né? Quer dizer, cria um grupo, você falou da Quantum Bio, a gente no curso de pós-graduação fala com vários médicos Sim. do Brasil inteiro, as pessoas vêm inclusive ao curso de pós-graduação por conta dos salutos, veio médicos do Pará, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Nós temos do Brasil todo. Campo Grande, Brasil todo. Brasil todo, e a gente está assim, a gente troca experiências, Sim. né? Quer dizer, você descobriu um negócio, fala, olha, eu fiz isso, deu tal resultado, olha, eu fiz isso, aconteceu isso, olha, a gente está sempre se unindo, se juntando, trabalhando para a evolução do conhecimento, da medicina quântica, do trabalho nosso, de prevenção, para que a humanidade avance. É né? isso que nos faz humano. Exatamente. Eu quero agradecer a sua presença, muito grato pela participação, muito obrigado, Eu Alexandre. que agradeço. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Agradeço de verdade a oportunidade, é um negócio muito legal poder falar, poder interagir. Posteriormente as pessoas também me procuram por Facebook, etc. Uhum. Eu vou estar conversando junto com você, junto com as pessoas. Agradeço quem assistiu, que eu mandei bastante convite também. Tem muita gente assistindo. Muita gente assistindo. Agradeço também todo o pessoal da Quantum Bio, o pessoal da Nova Ciência que está lá, minha esposa, meus colaboradores que são fenomenais, pessoas super de bem. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Agradeço a sua participação, a sua assistência e o convido, né? Toda segunda-feira, 14 horas, fazemos um programa ao vivo, depois subimos para o canal do YouTube. São 2 canais, além de Agulhas, principal, que eu estou migrando. Tem o JC Baldan também dentro do YouTube. Esses canais têm uma audiência, vocês podem escrever, tanto o Alexandre quanto eu, a gente responde. Como sempre, prazer. É um trabalho nosso. Esse é o nosso trabalho, a nossa missão. E eu sempre falo, vamos juntos, né? Então, boa semana a todos e até a próxima segunda. Obrigado pela audiência.